A sociedade moderna te treinou para ser um engenheiro, lógico, previsível, metódico. Alguém que mede cada risco, calcula cada variável e constrói a vida sobre a fundação da certeza. Você foi ensinado que, se seguir o manual, se apresentar os argumentos corretos, o sucesso, o respeito e a atração serão uma consequência lógica. Mas talvez, no silêncio das suas frustrações, você já tenha sentido a falha nessa programação. Você já se viu paralisado, tentando desembaraçar um problema complexo com paciência, enquanto outro homem, com um único ato de aparente imprudência, toma o que você desejava. Isso nos leva a uma verdade desconfortável encapsulada na história do nó górdio. Um nó impossível que, por anos, os homens mais inteligentes tentaram desatar, fio por fio. Eles usaram a lógica, a paciência, o método, e falharam. Até que chegou Alexandre, o Grande. Ele não tentou entender o nó, ele não o analisou. Ele desembainhou a espada e, com um único golpe, o cortou. Essa história não é sobre impaciência, é sobre a redefinição das regras, é sobre um poder que a sua lógica impecável não consegue computar: o poder da audácia. Como afirma Robert Greene em As 48 Leis do Poder, a hesitação cria lacunas que outros preenchem. A dúvida é um convite à usurpação. A audácia, por outro lado, intimida. Ela cega os olhos críticos e faz com que suas falhas pareçam vitórias estratégicas. Este vídeo vai decodificar o mecanismo pelo qual a audácia se traduz em poder tangível. E para entender a espada de Alexandre, primeiro, precisamos entender a gaiola que a sua própria mente lógica constrói ao seu redor. O primeiro erro do homem razoável é acreditar que a atração pode ser debatida. Ele se aproxima de uma mulher como se estivesse apresentando um projeto. Ele mostra seu currículo de qualidades. É gentil, estável, inteligente, tem um bom futuro. Ele trata o desejo como uma planilha de Excel, esperando que ela, logicamente, marque todos os requisitos e o aprove. E ele invariavelmente falha. Aqui está a verdade inconveniente que a sociedade politicamente correta se recusa a admitir. O desejo feminino opera primariamente no sistema límbico, o cérebro das emoções, dos instintos, da sobrevivência. Não no córtex pré-frontal, o cérebro da lógica e da razão. Sua lógica é impecável, suas planilhas, seus argumentos, tudo isso sinaliza segurança e provisionamento. O arquétipo do provedor é útil, mas raramente é potente. A audácia, por outro lado, fala a língua do sistema límbico. Ela sinaliza poder, status, aptidão genética. O arquétipo do líder, do amante. Ela ativa circuitos de atração muito mais primitivos e poderosos. A revelação contraintuitiva é que a sua previsibilidade, o resultado direto da sua lógica, é o antídoto da atração. Uma mulher não deseja um homem que ela possa controlar com argumentos. Ela deseja um homem cuja direção e propósito a inspirem a seguir. Sua razoabilidade é frequentemente decodificada pelo sistema límbico dela como falta de convicção, falta de liderança. Observe a diferença. A pergunta lógica: o que você acha de irmos ao lugar X no sábado? Ela busca validação, transfere o poder de decisão para ela. A declaração audaciosa: esteja pronta às 20h no sábado. Vamos a um lugar que vai te surpreender. A primeira é um pedido de permissão. A segunda demonstra liderança e cria uma narrativa de expectativa. Lembre-se disto. O homem lógico constrói argumentos para convencer. O homem audacioso constrói uma realidade e convida os outros a habitá-la. Um busca permissão, o outro estabelece o precedente. E essa programação lógica te infecta com o vírus da reatividade. Ela te transforma em um beta que responde a testes. O erro invisível acontece quando você é confrontado com um teste de congruência.
e imediatamente tenta se justificar. Ela diz algo provocador e você corre para o seu córtex pré-frontal, buscando uma explicação lógica para se defender, para passar no teste. Tentar usar a lógica para passar no teste é a própria falha. Isso comunica reatividade e uma estrutura de realidade fraca. Aqui precisamos entender o conceito de from me, sua estrutura de realidade. Em qualquer interação existem dois frames em competição. Quem reage, perde e entra no frame do outro. Quem impõe sua realidade, lidera. Alexandre não reagia aos movimentos de Dário. Ele impunha sua agenda, forçando o Império Persa a reagir a ele. Ao se explicar, você entra no frame dela. Ao agir com audácia e indiferença ao teste, você a força a entrar no seu. A quebra de expectativa é perceber que a melhor resposta a um teste não é uma resposta lógica. É uma ação ou uma frase que demonstra que o teste é irrelevante para a sua missão. A audácia aqui não é ser agressivo, é demonstrar que seu foco está em algo muito maior do que a necessidade de validação dela. Uma técnica simples é a de concordar e amplificar com humor. Se ela te testa com "você deve falar isso para todas as mulheres", a resposta lógica, reativa, seria "não, claro que não, você é especial". Frame fraco. A resposta audaciosa de frame forte, dita com um sorriso confiante, seria "sim". E normalmente funciona. Você é a próxima da lista. Ou, mais poderoso ainda, o ignorar estratégico. Simplesmente mude de assunto, mostrando que a provocação dela não tem poder algum sobre o seu estado emocional. A analogia é esta. Tentar se justificar logicamente para uma mulher é como um leão explicar a uma gazela por que ele é o rei da selva. O rei não explica. Ele ruge, caça e domina. A sua presença é o argumento. Isso nos leva ao cálculo do general, porque a audácia não é imprudência. É risco assimétrico. A dor silenciosa que muitos homens carregam é a paralisia pela análise. O homem que passa meses, às vezes anos, planejando o movimento perfeito na carreira, no investimento ou no relacionamento. Enquanto ele planeja, outro homem, com 10% do seu plano, mais 100% de audácia, vai lá e conquista o território. A verdade inconveniente é que o custo da inação é quase sempre maior e mais destrutivo do que o custo de uma falha calculada. A inação corrói sua autoconfiança. Ela solidifica uma identidade de passividade e te torna irrelevante. Alexandre sabia que a estagnação no campo de batalha era uma sentença de morte. E aqui está a revelação. O mundo não recompensa os planos perfeitos. Ele recompensa os resultados. Uma ação audaciosa que resulta em 70% de sucesso é infinitamente mais poderosa do que um plano 100% perfeito que nunca saiu do papel. A ação gera dados, gera aprendizado. E o mais importante, gera momentum. Para escapar dessa paralisia, use o modelo de inversão popularizado por pensadores como Maquiavel e os estoicos. Em vez de perguntar quais são os riscos se eu agir, pergunte a si mesmo: qual é a consequência garantida se eu não fizer absolutamente nada sobre isso por um ano? A resposta a essa segunda pergunta geralmente revela a urgência de uma ação audaciosa. O homem lógico é um cartógrafo que desenha mapas impecáveis de territórios que ele nunca pisou. O homem audacioso é o conquistador que desenha o mapa com os próprios pés enquanto caminha. Um possui a teoria do mundo, o outro possui o mundo. Quando você age, algo muda. Sua ação audaciosa começa a alterar a percepção que os outros têm de você. É o efeito da distorção da realidade. Você conhece aquele homem cuja opinião é sempre negociável? Cujas decisões são constantemente questionadas pelo grupo ou pela parceira? Suas ideias, mesmo que lógicas, não possuem peso,
porque não são sustentadas por uma convicção inabalável. Os grandes líderes da história, de Alexandre a Steve Jobs, praticavam o que ficou conhecido como o campo de distorção da realidade. É a capacidade de, através da pura força de vontade e da ação decisiva, convencer os outros de que sua visão da realidade é a correta, mesmo contra todas as evidências. A revelação é que as pessoas instintivamente são mais influenciadas pela certeza de um líder do que pela qualidade de seus argumentos. A audácia projeta uma certeza que é contagiante. Ela cria um vácuo gravitacional que puxa os outros para sua órbita, para a sua realidade. Um exercício prático para você. Chame de frame de aço. Por uma semana, elimine completamente do seu vocabulário frases de baixa agência. Frases como, eu acho que, talvez a gente pudesse, o que você prefere? Substitua por declarações de intenção. Meu plano é, nós vamos fazer. A decisão é. Apenas observe, sem julgar, como a dinâmica de poder ao seu redor começa a se alterar sutilmente. Quando Alexandre decidiu marchar para a Índia, seus generais, os homens mais lógicos de seu exército, apresentaram argumentos impecáveis para voltar. O cansaço das tropas, a distância, o desconhecimento do inimigo. Mas a audácia da visão de Alexandre era uma força da natureza, mais poderosa que a lógica deles. Ele não os convenceu com dados. Ele os arrastou com a força de seu propósito. Isso nos leva a destruir um mito final, o mito do homem de sorte. A ideia de que algumas pessoas simplesmente recebem mais oportunidades é uma falácia de quem observa a vida da arquibancada. A verdade estratégica dita pelo filósofo Sêneca é que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sua lógica, seu estudo, seu planejamento, essa é a preparação. Mas a preparação é inútil sem o movimento. A audácia é a ação que vai ao encontro da oportunidade no meio do campo. Você não encontra oportunidades, você as cria através do movimento. Ao agir com audácia, você aumenta drasticamente a sua superfície de ataque para eventos fortuitos. Você conhece novas pessoas, expõe-se a novas informações. Você força o sistema a reagir a você, gerando resultados que o homem passivo, em sua torre de lógica, jamais veria. A mudança de paradigma é esta: pare de esperar pela hora certa. Adote a mentalidade do agora é a hora de agir e ajustar o curso depois. A audácia é o motor que te lança no jogo. A lógica é o leme que você usa para navegar, mas apenas depois que o barco já está em movimento. O homem lógico espera o vento perfeito para içar as velas. O homem audacioso rema contra a maré, sabendo que sua força criará seu próprio vento. A sorte não favorece quem espera, ela favorece quem se move. Chegamos ao ponto central. A lógica é o seu escudo. É essencial para a defesa, para o planejamento, para a sobrevivência no dia a dia. A audácia é a sua espada. É a ferramenta da conquista, da expansão, da criação de um legado. Um homem completo não escolhe entre um e outro. Ele entende que há um tempo para se defender com lógica e um tempo para atacar com audácia. O mundo moderno nos ensina a passar a vida toda polindo o escudo, aterrorizados com a ideia de um arranhão, de um risco. Alexandre nos ensina que a melhor defesa é um ataque implacável e focado em seu propósito. A glória não está no escudo intacto, guardado na parede. Ela está nas marcas de batalha da espada que foi usada. Sua chamada à ação não é se tornar imprudente, é se tornar decisivo. Identifique agora o principal nó górdio da sua vida. Aquela situação, aquele projeto, aquele relacionamento que está travado pela análise excessiva e pelo medo. Sua missão para esta semana é simples. Planeje um único e decisivo corte. Uma ação, não mais um plano, uma ligação,
uma decisão, um sim ou um não definitivo. Meça o resultado não pelo sucesso ou fracasso imediatos, mas pelo fato de que você, finalmente, trocou a paralisia da lógica pela agência da audácia. E encerre seus dias com as palavras do imperador filósofo Marco Aurélio. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. A lógica excessiva cria uma vida pequena e segura. A audácia, guiada pelo propósito, cria uma vida de significado e poder. A escolha da ferramenta define o tamanho da obra.